Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. No dia 20 de agosto de 1966, 2 corpos foram encontrados no Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro. Quanto mais a polícia investigava, menos as peças se encaixavam e o caso se tornou um dos maiores mistérios do nosso país. Quem eram esses homens? O que eles estavam fazendo ali? E por que eles estavam usando máscaras de chumbo? Esse é o podcast Clube dos Detetives. Eu sou Rodolfo e hoje vamos conversar sobre o mistério das máscaras de chumbo. Agora fiquem com os nossos recados de hoje e a gente já volta. E aí, detetives, tudo bem? Bom, antes de eu começar a falar dos recados, vocês estão ouvindo um barulho muito alto, assim, de um... Não sei nem o que é isso, é uma betoneira, se é um caminhão de fazer concreto, mas tem alguma coisa acontecendo numa obra aqui perto que tá assim, tá demais o barulho. Eu vou tentar diminuir o máximo que eu conseguir aí na edição, mas se passar alguma coisa eu já peço desculpa, porque não tem condição e eu preciso gravar. Bom, os recadinhos de hoje é basicamente pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, né, no Twitter e no Instagram, @podcastcdd. Não esqueçam também de entrar no nosso site, o www.podcastcdd.com.br. Lá vocês têm acesso a versões escritas da pauta, tem também links para todos os agregadores que a gente está, muita informação, muita imagem, muita coisa. Então entrem lá no nosso site. Também, se vocês quiserem e puderem estar apoiando a gente, nós temos a nossa plataforma no apoia-se.se/podcastcdd e também o nosso Pix, né, o podcastcdd@gmail.com. Qualquer contribuição, gente, é válida para estar ajudando aí a manter o nosso programa. Bom, eu acho que esses foram os recadinhos de hoje, eu não tinha muita coisa para falar mesmo, mas é isso aí, espero que vocês gostem do episódio e até mais. Na manhã do dia 18 de agosto de 1966, um jovem chamado Paulo Cordeiro dos Santos estava caçando passarinhos no Morro do Vintém, que fica em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, quando viu 2 homens deitados no chão. Ele não chegou a fazer uma verificação mais perto, ele apenas comentou com algumas pessoas, porém parece que ninguém deu muita importância e ficou por isso mesmo. 2 dias depois, um outro jovem chamado Jorge da Costa Alves, ele estava empinando pipa no alto desse morro quando ele se deparou ali com os corpos. Ele avisou então a 2ª DP de Niterói. Nos dias que seguiram, depois dele avisar a DP, choveu muito, mas muito mesmo. Então a polícia e os bombeiros resolveram subir o morro um dia depois de que o Jorge tinha avisado sobre os corpos. Só que a história de que tinham 2 corpos no alto do morro já tinha se espalhado pela cidade, e alguns curiosos e também jornalistas ficaram sabendo e foram junto com as autoridades. Os 2 homens estavam deitados de costas, no chão, em uma espécie de cama que era feita com folhas de palmeira e próximos de um marco de cimento, daqueles usados para demarcar lotes. Os 2 vestiam ternos e capas de chuva, e eles já estavam em um avançado estado de decomposição. Vários objetos estranhos foram encontrados junto com eles. Tinha uma garrafa de água mineral magnesiana, um copo feito de papel alumínio, 2 toalhas embrulhadas em um papel, um par de óculos, um maço de cigarros que estava quase acabando, uma aliança e 2 máscaras caseiras feitas de chumbo, além de um lenço com as iniciais AMS e 2 bilhetes. Apenas um disclaimer,
Essas máscaras, talvez por causa da quarentena vocês pensem que são máscaras de pôr na boca, mas na verdade elas são como se fossem óculos de colocar sobre os olhos, feitos de chumbo. E sobre os bilhetes, o primeiro bilhete continha algumas equações de eletrônica, enquanto o segundo tinha o que parecia ser algumas instruções. Estava escrito assim: 16h30, está local determinado. 18h30, ingerir cápsula após efeito. Proteger metais, aguardar sinal, máscara. Os dois corpos foram identificados através dos documentos que estavam junto com eles. Os dois homens eram Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, e Miguel José Viana, de 34. Eles moravam em Campos dos Goytacazes, que ficava a 260 quilômetros de Niterói. Os dois eram técnicos em eletrônica e também eram sócios em um pequeno negócio que consertava televisores da época. No dia 17 de agosto, os dois disseram para suas respectivas famílias que iriam para São Paulo comprar um carro e algumas peças que eles precisavam para a oficina. A esposa do Manuel disse que até ajudou o marido a embrulhar uma quantia de 2.300.000 cruzeiros para levar nessa viagem. Isso equivalia a mais ou menos $1.000 na época, o que seria também mais ou menos R$4.700 hoje, em abril de 2022. Os dois foram até a rodoviária, embarcaram em um ônibus para Niterói, chegaram na cidade por volta das 2h30. E aí, no centro da cidade, eles foram até uma loja de materiais eletrônicos que pertencia a um homem chamado Hernani Carvalho Filho. O Miguel e o Manuel, eles eram clientes dessa loja e, segundo o próprio Hernani, naquele dia eles não compraram nada. E segundo o inquérito da polícia, o Hernani ele esteve em Campos dos Goytacazes 4 dias antes desse encontro. Depois de encontrar o Hernani, eles foram até uma loja de plásticos e compraram as 2 capas de chuva que eles estavam usando quando os corpos foram encontrados. Só que apesar de estar chovendo naquele dia, eles não colocaram as capas naquele momento. E por fim, eles, já no caminho para o Morro do Vintém, eles pararam em um bar e compraram a garrafa de água magnesiana. E posteriormente, os funcionários desse bar disseram que os dois eles aparentavam estar com bastante pressa. Inclusive, o Miguel olhava a todo momento as horas no relógio dele. Sobre a necropsia, dos corpos, ela é uma parte um pouco nebulosa aí do caso, principalmente no que diz respeito ao exame toxicológico. Um auxiliar de necropsia, chamado apenas de Maneca nos relatos, ele disse para o delegado Idovan Ferreira que as vísceras dos dois elas não haviam sido enviadas para exame toxicológico num primeiro momento porque elas tinham apodrecido na geladeira do ML, já que essa geladeira onde colocaram elas, ela estava quebrada. E esse mesmo auxiliar também relatou que o médico legista Astor Pereira de Melo, ele ficou sem ir trabalhar vários dias, o que acabou atrasando todas as necrópsias e também todos os exames. E por causa do estado de decomposição, os resultados desses exames eles poderiam não ser confiáveis. E além disso, segundo alguns relatos muito estranhos, um cachorro teria entrado no ML, ele encontrou uma porta aberta ali da geladeira e comeu parte das vísceras dos dois. E aí o restante foi descartado após terem feito o exame toxicológico. O irmão do Miguel, que se chama Erval, ele esteve no ML para liberar os corpos no dia 22. Ele teria conversado com o tal do Maneca, que liberou os corpos para ele sem o atestado de óbito, o que é ilegal. E um mês depois ele retornou para pegar os documentos e sentiu que o médico legista ficou meio na dúvida ali sobre o que ele colocaria na causa mortis, na causa da morte. No fim das contas, a necropsia não encontrou nenhum ferimento, nenhum sinal de violência, nenhuma queimadura e também não encontrou radiação nos corpos. E aí o resultado toxicológico deu negativo e a causa da morte ficou como inconclusiva. O promotor Edmo Lutenbach, ele apontou que os laudos da necropsia, eles eram muito mal escritos, eles eram imprecisos e também estavam cheios de rasuras, além de terem sido emitidos quase 2 meses depois que os corpos foram encontrados.
Uma dessas rasuras aconteceu porque um dos peritos que trabalhava ali, um homem chamado Sebastião Failace, por algum motivo que nunca ficou esclarecido, ele não queria que o nome dele constasse nesse documento. E aí foram lá, naquela época não tinha computador, né, gente? Era máquina de escrever. Foram lá, passaram um corretivo, rasparam o nome ali dele e substituíram pelo nome de Valmor Gianni, que era um médico legista que tinha trabalhado no IML. Tinha, porque ele já tinha falecido. Sim, colocaram o nome de uma pessoa que já morreu no laudo. A polícia descobriu que as máscaras de chumbo foram feitas na oficina em Campos dos Goytacazes, mas nunca descobriram exatamente para que elas serviam. Uma das teorias era de que elas eram máscaras de solda para proteção da radiação. A investigação começou com a hipótese de que o Manuel e o Miguel morreram depois de serem atingidos por um raio. Vamos lembrar que nesse dia chovia muito e os dois estavam, além de num lugar alto, em uma clareira, né, e ainda cercado por árvores. Essa hipótese foi descartada porque não tinha queimaduras nos corpos e também não tinham marcas no local. Quando uma pessoa ela é atingida por um raio, o raio ele tem que entrar e ele tem que sair. Então, geralmente, a pessoa ela tem marcas ou nas mãos ou nos pés, né? Porque é onde o raio sai. E ela fica com queimaduras bem graves nesses locais. E também onde o raio sai, geralmente fica uma área bem queimada, mas não tinha nada disso. Uma outra hipótese que foi levantada foi a de que os dois foram vítimas de um latrocínio. Se acreditava que uma terceira pessoa tinha traído eles até o morro e matou os dois para ficar com o dinheiro que eles tinham levado. Porque daqueles 2 milhões de cruzeiros que o Manuel levou, somente 162 mil estavam com eles. Porém, a investigação rastreou o gasto dos dois, mas não encontrou nada além da compra das passagens, das capas de chuva e também da garrafa de água. E quanto ao sumiço desse dinheiro, existe uma outra teoria, uma teoria dentro da hipótese. Quando Paulo Cordeiro dos Santos, que foi o primeiro menino lá que encontrou os corpos no dia 18, ele avisou um guarda chamado Antônio Guerra. Esse guarda ele servia na rádio patrulha da cidade. O delegado Venâncio Bittencourt, que foi quem comandou as investigações por mais tempo, ele acreditava que o Antônio poderia ter ido até o local, ter procurado no bolso deles e acabou encontrando o dinheiro, né? Parte do dinheiro, porque uma pequena parte ainda foi encontrada com eles. E por isso que ele não informou sobre os cadáveres no primeiro dia. Acontece que o Antônio foi interrogado, mas foi liberado porque não tinha nenhuma prova contra ele. A hipótese de que tinha uma terceira pessoa ainda é corroborada por mais uma coisa. As folhas de palmeira que estavam embaixo dos corpos. Elas foram nitidamente cortadas com alguma coisa, mas não foi encontrado nenhum objeto cortante nem com eles e nem próximo dos corpos. Após a investigação, a polícia chegou até um suspeito, Elcio Correia Gomes. Ele morava em Campos dos Goytacazes e era uma espécie de aprendiz do Miguel na oficina. E aí, no dia que eles foram para Niterói, foi confirmado que o Elcio levou os dois até a rodoviária, o que para a polícia significava que ele sabia que eles não estavam indo para São Paulo. O Elcio foi interrogado, mas não foi encontrado nenhuma ligação, além das coisas aí que eu já citei. O irmão do Miguel, o Erval, ele também não acreditava que o Elcio tinha alguma coisa a ver com a morte dos dois amigos. O detetive Saulo Soares de Souza refez o trajeto que o Miguel e o Manuel fizeram no dia que eles morreram e notou uma coisa bem importante. Entre a rodoviária e a loja de eletrônicos existia um intervalo de 50 minutos, onde ninguém sabia para onde eles tinham ido. O Saulo acreditava que os dois foram até um centro espírita que ficava no meio do caminho e era dirigido por um entusiasta da parapsicologia. O vigia Raulino de Matos, que era morador do local, ele disse que viu o Manuel e o Miguel chegando até o morro de jipe pouco antes das 16h30, na companhia de outros 2 homens, sendo que o motorista do jipe era um homem loiro. O jipe foi embora e os dois prosseguiram a pé, mesmo com a forte chuva. Em um dos relatórios policiais da época, existe uma referência a 2 adolescentes ali da cidade,
que poucos dias antes do caso teriam sido abordados por um homem loiro com um sotaque estrangeiro que teria perguntado o caminho para onde? Para o alto do Morro do Vintém. A polícia procurou esse homem, mas não encontrou nada. Uma nova pista surgiu um tempo depois. Um detento de um presídio de alta segurança em São Paulo chamado Hamilton Bezani confessou que ele estava envolvido na morte do Miguel e do Manuel. Segundo ele, ele e mais 3 pessoas teriam planejado esse crime junto com um dos proprietários do centro espírita, o mesmo que as vítimas teriam passado horas antes de morrer. O Hamilton contou que os dois foram envenenados e deixados para morrer no alto do morro. Com a confissão, ele foi levado para Niterói para prestar novos depoimentos, mas apesar daquela primeira confissão, quando ele foi dar mais depoimentos, ele caiu em contradição diversas vezes sobre a quantia do dinheiro, a posição dos corpos e vários outros detalhes que alguém que realmente estivesse lá saberia. A polícia concluiu que o Hamilton, na verdade, ele inventou essa hipótese para ele ser transferido de São Paulo para Niterói, porque do presídio de Niterói ele já tinha escapado 2 vezes. Então ele fez tudo isso apenas para ter mais uma chance de escapar. Os corpos do Miguel e do Manuel chegaram a ser exumados em 67 para a realização de novos exames, mas nada foi descoberto. E aí, em maio de 69, a justiça arquivou esse processo por falta de provas. Enquanto eles estavam investigando o caso, a polícia descobriu que houve uma morte muito semelhante à dos dois 4 anos antes. Em 1962, um técnico de televisão que se chamava Hermes, nas notícias, ele foi encontrado morto no Morro do Cruzeiro, que ficava no bairro de Neves, em São Gonçalo, também no Rio de Janeiro. Esse corpo não apresentava nenhum tipo de violência, ele estava com todos os pertences, porém ele também estava com uma máscara de chumbo, mas não foi revelado se ela era exatamente igual ao do caso do Manuel e do Miguel. Pelo menos eu não encontrei essa informação. Segundo as investigações, ele disse para alguém que iria até o alto do morro para tentar, abre aspas, captar sinais de televisão sem o auxílio de nenhum aparelho eletrônico. Também se pensou que ele poderia ter sido atingido por um raio, mas esse caso também não tem solução. E aí um outro caso que ocorreu anos depois, mas que chegou a ser linkado junto com os da máscara de chumbo, é o caso da praia de Grumari, que fica na cidade do Rio de Janeiro. No dia 4 de março de 86, 2 homens, o técnico de informática Olavo Mena Barreto Ferreira, de 25 anos, e o office boy Wellington Barros Vanderlei, de 24, eles foram encontrados mortos na praia sem qualquer sinal de agressão física. E junto aos corpos tinha uma garrafa vazia de refrigerante, um frasco de pó de guaraná que estava vazio, porém ele tinha um odor muito forte de amônia, e 2 copos plásticos que também estavam vazios. A perícia encontrou traços de um pesticida capaz de causar paralisia temporária e que poderia levar à morte. E aí, segundo relatos de pessoas próximas, o Olavo e o Wellington, eles eram amigos e participavam juntos de um grupo de estudos ufológicos. Eles teriam ido até a praia para participar de uma vigília, que é um termo usado nos grupos de ufologia para designar uma reunião em que os participantes ficam observando o céu na intenção de ver alguma coisa diferente. Naquela época, a praia de Grumari ela só podia ser acessada a pé e não havia ônibus que levava você até lá. Então acreditavam que alguém teria levado os dois até a praia, mas nunca conseguiram descobrir quem. Esse caso chegou a ganhar certa atenção da mídia porque o Olavo ele era filho de um cirurgião muito famoso, um cirurgião dentista muito famoso lá do Rio, que era dono de uma clínica odontológica na Barra da Tijuca, que é um bairro mais de classe média alta. Porém, esse caso também está sem solução até hoje. Jornais da época noticiaram que o Elcio, aquele rapaz que levou os dois até a rodoviária, ele era espírita e às vezes ele realizava experiências para tentar se comunicar com o sobrenatural com a ajuda do Miguel. E agora um parênteses muito importante.
Gente, se você é espírita e se sentir ofendido por alguma coisa que eu falar aqui, eu já peço desculpa, eu vou dizer o que os jornais da época diziam. Eu já frequentei centro espírita por um bom tempo e eu sei que é totalmente desaconselhado fazer esse tipo de coisa aí, de realizar experiências sobrenaturais. Também sei que tem mais um tipo de espiritismo, né? Tem mesa branca e tem outros tipos, mas, bom, o que eu vou falar aqui é o que as notícias da época disseram, tá? Então não se sintam ofendidos, por favor. E aí, segundo, né, os relatos, em uma dessas experiências que os dois fizeram, eles chegaram a causar uma explosão na praia de Atafona. E essa explosão era tão grande, tão forte, que causou um clarão e também um barulho muito intenso, que chegou a deixar os moradores locais assustados. Até tem um relato no episódio do Linha Direta que o homem falou que achou que era um terremoto, porque a casa dele chegou até a tremer. Essa experiência foi tão intensa, né, que chegou até mesmo a ser investigada pela Marinha, mas não se sabe exatamente o que eles fizeram, né? Apenas tem esse relato, né, que teve o clarão e teve o barulho, mas como eles causaram isso a gente não sabe. E aí, na manhã, que os dois homens foram pegar o ônibus para ir para Niterói, o Miguel acabou encontrando com uma sobrinha dele no caminho. E ela ali perguntou, né? Oi, tio, para onde você estava indo? E ele disse que ele ia para São Paulo para comprar um carro. Ela perguntou para ele, né? Mas por que o senhor não compra o carro aqui? E ele respondeu exatamente o seguinte, abre aspas. Eu preciso saber de uma coisa. Quando eu voltar, eu te conto se acredito mesmo nessa história de espiritismo ou não. Suspeito. O famoso estudioso da parapsicologia, o padre Oscar Gonzalo Quevedo, que é mais conhecido aí por Padre Quevedo, ele chegou a dar um depoimento ao jornal do Globo da época sobre o caso. Ele acreditava que o Miguel e o Manuel eles poderiam ter morrido durante o ritual ocultista que era usado para enxergar novos mundos. E aí, nesse tipo de experiência, você está em jejum, você ingere uma quantidade X de alguma droga relaxante que é capaz de provocar um estado de inconsciência que os médiums ou o pessoal da espiritualidade chama de transe. E durante esse transe, você poderia ver novos mundos, né, que seriam vistos pelo terceiro olho. Acontece que esses mundos, eles emanariam irradiações luminosas muito fortes, que poderia machucar esse terceiro olho, que é um ponto, né, que tem a ver com chakra e espiritualidade. Eu não vou me atrever a explicar muito, porque eu não sei exatamente o que é. Mas dizem, né, que a pessoa tem um terceiro olho que fica no meio da testa, e que esse seria o olho espiritual. E aí, por causa dessas luzes tão fortes, seria necessário as tais das máscaras de chumbo. Mas não é só na parte espiritual que esse caso está ligado, porque na mesma noite que os dois subiram ao morro, a dona de casa Gracinda Barbosa de Souza, ela estava no carro dela com os filhos, quando eles viram que tinha um objeto muito estranho com luzes azul e laranja sobrevoando o morro do Vintém. E além dela, vários moradores ligaram ali para a polícia para informar que tinha ali um OVNI, né, um objeto voador não identificado. Na década de 80, um ufólogo francês chamado Jacques Vallée, ele ficou interessado nesse caso, porque esse caso é muito único, né, entre o pessoal da ufologia, e decidiu vir até o Brasil para realizar uma pesquisa sobre as máscaras de chumbo. Ele subiu no Morro do Vintém junto com a esposa dele e dois homens que tinham participado da investigação da época, o detetive Saulo Soares de Souza e o repórter policial Mário Dias. E aí, quando eles chegaram no local, eles perceberam mais uma coisa estranha, que a área onde os corpos foram encontrados, ela estava descampada e não havia nascido nenhuma vegetação ali desde que os corpos foram encontrados. Outras duas hipóteses que foram levantadas e que é interessante a gente comentar aqui. A primeira é de que o Miguel e o Manuel eles estavam envolvidos na venda ilegal de material radioativo. Eles acabaram sendo assassinados por algum comprador insatisfeito. E também tinha a teoria de que os dois, na verdade, eles eram amantes. Eles acabaram se suicidando porque eles não poderiam viver, né, o relacionamento deles, porque, gente, década de 60... A polícia não chegou a seguir muito essas linhas de raciocínio porque não tinha nada que corroborava muito com elas. E apesar do caso estar sem solução até hoje, existe uma teoria que é a mais aceita. É de que os dois tentaram realizar uma espécie de ritual, não se sabe se ufológico, espírita ou algo do tipo,
Um ritual assim como foi o que eles fizeram na praia de Atafona. Só que os dois acabaram morrendo de overdose, né, por ingerir alguma substância, mas o exame toxicológico não mostrou isso, porque o ML teve todos aqueles problemas, né, que eu já falei. E aí a luz que os moradores acabaram enxergando veio justamente dessa experiência aí que deu errado. Eu falei que tinha tirado várias informações do programa Linha Direta, porque não foram feitos só um episódio, foram feitos 2 episódios sobre o caso. O primeiro nos anos 90 e o segundo em 2004. E durante a produção do segundo episódio, a equipe de jornalismo da Globo pediu acesso aos arquivos do caso, mas foi informado que os arquivos não existiam mais. Segundo o Maurício Menezes, que era o assessor de comunicação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os documentos foram destruídos porque o crime tinha prescrevido. E aí, detetives, o que vocês acham que aconteceu? Bom, esse caso deixa aí muitas perguntas, né, sem resposta. Não temos causa da morte, a gente não sabe o que eram essas luzes, se tinha realmente uma terceira pessoa, né? Será que era aquele loiro misterioso que foi visto com eles, né, com sotaque estrangeiro? E onde que foi parar o dinheiro? Né? São realmente muitas perguntas e que, sinceramente, eu acho que a gente nunca vai ter resposta, infelizmente. Bom, mas esse foi o caso de hoje. Todas as fontes vão estar aí na descrição. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais e também entrar lá no nosso site, né, para ver mais informações sobre o caso. Tudo vai estar linkadinho aí na descrição. E hoje a nossa reunião fica por aqui e a gente se vê na semana que vem.